Fala galera, tudo certo? Estamos começando mais uma aula do canal 10 de História. Seguinte, essa daqui é a terceira aula de Revolução Russa, tudo bem? A gente já tem a primeira parte, a segunda parte, essa daqui é a terceira parte da aula de Revolução Russa. Se você juntar todas as partes, você vai ter a aula completinha para você, tudo bem? Bom, então vamos lá. Estamos falando da Rússia e Primeira Guerra Mundial, e a gente precisa perceber que Rússia e Primeira Guerra Mundial são coisas absolutamente vinculadas e absolutamente decisivas, né, umas para as outras. Quer dizer, a saída da Rússia na Primeira Guerra e, ao mesmo tempo, a Primeira Guerra para a Rússia tem consequências incríveis. A Rússia saindo da Primeira Guerra Mundial traz o espaço para os Estados Unidos, né, que já ia entrar na guerra de qualquer forma, mas traz mais espaço para os Estados Unidos, o que é decisivo, né, para a situação pós-Primeira Guerra. Agora, dentro da Rússia, o impacto da Primeira Guerra Mundial é devastador. Por que é devastador? Primeiro, porque a Rússia, tudo bem, tinha muitos soldados, legal, tinha muitos soldados. Só que quando eu mando muitos soldados para a guerra, eu tenho uma questão. Na verdade, pelo menos duas. Primeira, quer dizer que eu não tenho muita eficiência. Porque se eu mando um monte de gente, eu não tenho eficiência. Se eu fosse eficiente, talvez eu não precisasse mandar tanta gente. Se eu tivesse uma tática, talvez eu não precisasse mandar tanta gente. E segunda questão, são muitas pessoas mortas. É muita gente insatisfeita na Rússia. Então o czar pega um monte de gente e fala, vai lá, vão lá. E aí esses soldados todos, para cada soldado que vai, você tem uma mãe triste. Uma família, ou mais, né, triste. Então quando você tem essa insatisfação, os soldados começam a morrer. Por quê? Porque as táticas são atrasadas. A gente tem um comando ineficiente. Na Rússia ainda não havia meritocracia, então o filho do general era o filho do general, tinha sido filho do general, que foi talvez o primeiro general da Rússia, sei lá, mas era uma coisa transmitida de pai para filho. Então não é que o cara foi para a guerra, treinou, aprendeu, foi para a escola militar, avançou, estudou, se destacou. Não, nada do tipo. O sujeito simplesmente pegou e, por ser filho de alguém, foi lá e administrou. E isso traz uma tática pouco eficiente. Isso traz, portanto, uma possibilidade de derrota muito grande, porque na Alemanha a situação não era essa. No Império Austro-Húngaro a situação não era essa. Então a Rússia vai apanhar feio na Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Também porque tem pouca aparelhagem, tem poucos, né, equipamentos de guerra. Não tinha uma indústria muito forte. Então a Alemanha, durante todo o período de paz armada, a Áustria-Hungria, durante o período de paz armada, França, Inglaterra, todo mundo está produzindo arma, está convertendo a própria indústria em indústria bélica. Enquanto isso, a Rússia não tem indústria. Ah, tem sim. Mas a indústria que a Rússia tem não é russa, é alemã, é belga, é francesa, então não tem como converter. Porque pertence é capital estrangeiro, não é indústria própria, né, de capital russo, que o governo russo fala, agora eu te contrato para fazer não sei o quê. E o cara vai aceitar porque é uma encomenda do governo. Não. Tudo bem? Não é o que acontece. Então, a Rússia não tem equipamento, a Rússia não tem um comando eficiente, a Rússia não tem táticas eficientes e a Rússia tem um monte de soldado morrendo. Tá bem? Junto com isso, abastecimento precário. Eu falei para você do esforço de guerra, lembra? Então o esforço de guerra significa que eu tenho uma Rússia com esforço de guerra muito grande e não está dando conta desse esforço. Está faltando comida, não só para o camponês, para o trabalhador, como para o soldado. Então o soldado vai para a guerra e não tem a roupa que precisa ter, não tem a arma que precisa ter, não tem a comida que precisa ter. E isso é complicadíssimo. Então a Rússia vai perder. Derrotas constantes.
E isso traz mais insatisfação para o povo, porque, pombas, se pelo menos a gente fosse ganhar a guerra, ainda vá lá. Mas não é o que acontece. Então a população começa a ficar cada vez mais insatisfeita com o czar, começa a ficar cada vez mais desesperada com o czar. E o czar meio que não está nem aí. Pô, por que o czar meio que não está nem aí? Porque o czar tem uma incompetência enorme, porque ele não está pronto para governar sozinho um país moderno, né? O czar mantém uma burocracia impressionante, típica de um Estado absolutista, né? Que tem os nobres, que vai pagar pensão para os nobres, que vai sustentar toda a nobreza, que tem todo o luxo, toda a pompa e circunstância. Né? Então isso daqui não vai funcionar. Tem uma relação com a igreja complicada, que entrava tudo. Então é muito difícil administrar a Rússia. E ainda por cima tem um detalhe que é muito complicado. Ainda por cima tem um detalhe que é o filho do czar, o Alexei, filho do czar, ele tem uma doença. E ele tem essa doença que não tem muita cura. E como não tem muita cura, o menino está sempre uma doença crônica, o menino está sempre indisposto. Está sempre passando mal. É muito comum a gente ter as fotos do czar carregando o filho, ou o filho do czar sendo carregado, né? Nunca bem disposto, nunca muito tempo de pé, nunca, né? Poucas vezes saindo de casa, né? Dos palácios, evidentemente. Então, essa situação do filho do czar vai se agravando. E um místico da Rússia, chamado Rasputin, um místico russo, chega, né, com a fama dele primeiro no palácio e depois chega em carne e osso no palácio do czar e começa a dar remedinho, começa a dar suquinho, fazer chazinho, infusão, banhos, né, começa a incenso, né, um monte de coisa, toda essa questão mística. E em cima dessa relação, o menino começa a melhorar de fato. Então alguma coisa ali melhorou o astral da casa, melhorou o astral da criança, que se mostrou mais bem disposto. E isso faz com que o Rasputin ganhe cada vez mais prestígio dentro do governo, inclusive. Então o Rasputin começa a ser conselheiro do czar para os mais variados assuntos. Então você imagina, para um político, ou mesmo para um intelectual, ou mesmo para um camponês, ou para um burguês russo, naquele momento, a Rússia só tomando porrada na guerra, o povo passando fome, e o conselheiro do czar ser um bruxo, ser um místico, que faz chazinho e que o Alexei melhora. Quer dizer, vamos cuidar da guerra, vamos cuidar da fome do povo, vamos fazer uma reforma administrativa, mas o czar não está querendo fazer isso tudo, não. Eu tenho uma crise econômica severa, 5 milhões de pessoas morrendo de fome na guerra, morrendo de doença. Quer dizer, não tem como o czar governar o país. Até que em fevereiro de 1917, o czar vai ser deposto por aquilo que a gente chama de Revolução de Fevereiro. O que significa a Revolução de Fevereiro? Em 1917, em fevereiro de 1917, o czar vai ser deposto por uma revolução burguesa, uma revolução menchevique. Não é a revolução socialista, não é a revolução russa socialista que a gente está acostumado a ver. É uma revolução menchevique. Por ser uma revolução menchevique, ela vai ter por objetivo implementar o capitalismo na Rússia, modernizar a Rússia, mas não significa trazer a Rússia para o socialismo. Tudo bem? Tá me acompanhando? Tá claro? Deixa aqui no comentário se você tiver algum problema eu respondo. Ou manda lá no Instagram que eu respondo.
Bom, Revolução Menchevique, fase liberal burguesa, nós vamos pegar a Duma, dentro da Duma, ou seja, dentro do parlamento, vamos estabelecer um governo de coalizão, pegar os diferentes partidos que estão ali dentro e vamos começar a governar, especialmente com a ajuda do soviete de Petrogrado, né, da cidade de Petrogrado, que era controlado pelos mencheviques e pelos socialistas revolucionários. Mas tudo bem, o que esses caras vão fazer nesse governo? Esse governo vai reimplementar, ou melhor, vai implementar, observa, vai implementar as tais liberdades individuais. Implementar as liberdades individuais, então direito de ir e vir, liberdade de expressão, tudo bem? Olha só que mudança. Outra mudança impressionante, redução da jornada de trabalho para 10 horas por dia. Por que 10 horas? Porque antes era muito mais, antes era 16 horas por dia. Imagina você chegar numa fábrica e ter que trabalhar nessa fábrica por 16 horas por dia. Então não pode, né? Hoje você fala para qualquer um, não dá. Hoje na Europa os caras trabalham 6 horas por dia, no Brasil a gente trabalha 8. Imagina o que é 16 horas, é trabalhar o dobro do que a gente trabalha hoje no Brasil, dentro de uma fábrica, tá? Com aquelas condições, não com as condições de hoje, com aquelas condições, tudo bem? Então, jornada de trabalho, liberdade de imprensa, anistia aos presos políticos e aos exilados, né? Mas continua perdendo no campo de batalha. Continua perdendo no campo de batalha. Nikola Kerensky, um menchevique, vai assumir o controle da Duma, né, quase que numa figura de primeiro-ministro, e continua governando. Tudo bem. Só que, uma vez que eu tenho liberdade de expressão, direito de ir e vir e anistia aos presos e exilados políticos, um homem que volta para a Rússia é o Lenin. E o Lenin volta para a Rússia agora e publica em abril as chamadas Teses de Abril. Teses de Abril. Olha uma fala do Lenin aqui. As condições dos trabalhadores russos são tais que eles são privados dos mais elementares direitos civis. Eles não devem ousar reunir-se, discutir juntos os seus assuntos, organizar sindicatos, publicar declarações. Há tão escandaloso abuso do poder pelas autoridades e tal violação dos direitos do homem comum que dificilmente serão possíveis em qualquer país europeu. E é verdade, eu estou dizendo a você, a Rússia não tinha legislação trabalhista, né, não tinha liberdade de expressão, ao contrário dos outros países. Notava-se uma imensa fraqueza da burguesia russa, uma vez que a maior parte das terras estava com a nobreza e o grande capital industrial estava nas mãos dos estrangeiros. A partir do desenvolvimento da industrialização, as pequenas empresas foram progressivamente eliminadas e os capitalistas russos tiveram de se contentar com o controle de empresas pequenas e médias, sem possibilidade de concorrência com as estrangeiras. Né? Palavras do Lenin, olhar do Lenin para a sociedade russa naquele momento. E aí, o Lenin chega com as teses de Abril, faz essa análise e fala o seguinte: paz, pão, terra e liberdade. Essa é a proposta do Lenin. Paz, pão, terra e liberdade. Bom, mas no Brasil, você dizer paz, pão, terra e liberdade não é exatamente muito revolucionário. É muito revolucionário nas periferias das pequenas cidades, né? Que não tem paz, que não tem pão, que não tem terra e não tem liberdade, né? Tem toque de recolher da milícia, né? Tem uma situação de fome, não tem paz ou pela milícia ou pela ação truculenta da polícia, né? Então a gente tem aí esse discurso não é tão revolucionário para a maior parte dos brasileiros ou para grande parte dos brasileiros, mas para alguns ainda é. Mas na Rússia, naquele momento, paz significava sair da guerra, pão, eliminar a fome, terra, a reforma agrária e liberdade dessa opressão, né, da elite agrária russa, né, liberdade dessa opressão do Estado russo que ainda oprimia, que ainda gerava enorme desigualdade social dentro da Rússia. Então, paz, pão, terra e liberdade. Tudo bem? Bom, segundo item
importante das teses de Abril é todo poder aos sovietes. Todo poder aos sovietes. Então, a gente deve entregar aos sovietes todo o poder. Ou seja, o que o Lenin está querendo dizer? Escreva aí. O Lenin está querendo dizer todo o poder ao povo. É o povo que deve governar o país. Tá? Por isso, todo o poder aos sovietes. Depois, outra medida, ou, na verdade, não é medida aqui, é muito interessante, porque eu tenho o governo menchevique. Eu tenho Lenin voltando do exílio. E, paralelamente a isso, eu tenho Trotsky, Leon Trotsky, formando a chamada Guarda Vermelha. O que é a Guarda Vermelha? É um grupo de homens armados paralelo ao Estado que vai servir para armar os operários, uma vez que os bolcheviques acreditavam numa revolução armada. E é isso que acontece. Em outubro de 1917, o Trotsky, junto com o soviete de Petrogrado, junto com a Guarda Vermelha, vai promover essa revolução e essa revolução, então, vai derrubar o governo do Nikola Kerensky, o governo menchevique, e nós vamos implantar na Rússia, ou implementar na Rússia, a partir de agora, um governo bolchevique. Então é essa revolução de outubro de 1917, a revolução socialista que vai acontecer na Rússia, que vai significar a queda do poder menchevique e o início do poder bolchevique. Tudo bem? Então observa que a Rússia tem duas revoluções no mesmo ano, fevereiro de 17 e outubro de 17. Em fevereiro é a Revolução Menchevique, em outubro a Revolução Bolchevique. Minha sugestão, entre uma aula e outra minha, que eu vou interromper essa aula aqui, faça uma linha do tempo descrevendo a Rússia pré-revolucionária, depois o governo, né, da Revolução de 1917, de fevereiro de 17, e depois, né, na próxima, deixe espaço para a próxima aula, onde você vai colocar lá o que acontece no governo bolchevique. Belezinha? Vai fazer essa linha do tempo, vamos estudar junto, vamos aprender. Até mais!